Olá pessoal, a nossa segunda parte desta 14ª aula sobre o protestantismo e cultura brasileira. Na semana que antecedeu o feriado, dia 2 de novembro, nós demos uma introdução, porque o assunto é bastante extenso, né? É um período grande desse período, de 64 até o mesmo momento, e lógico que há uma riqueza de detalhes nesse período, né? São dois assuntos importantes que nós não podemos estudar o protestantismo sem citar esses dois momentos muito importantes, que é o Concílio Vaticano II e o governo militar de 64, a deposição de João Goulart, né, ou a renúncia dele, e assume-se o governo brasileiro pelos militares, né? E aí, nessa primeira parte, esse primeiro fato, esse primeiro motivo, né? Dois fatos importantes. O primeiro fato é o Concílio Vaticano II, as inovações, né? Ou a renovação. O Papa João XXIII dizia que abriu as janelas da igreja para ser arejada, para ser iluminada, né? E dentro do concílio discute-se vários assuntos, e dentre eles é justamente a liberdade do católico ter Bíblia. Então, como eu disse a vocês no vídeo passado, uma das teses do protestantismo era sempre pregar e entregar a Bíblia para o povo, né? Independente da sua tradição cristã, católico, protestante, enfim. Só que com a mudança a partir do Vaticano II, o que acontece? Perde então o fato da igreja protestante de propagar que a Bíblia era muito todo o povo, todo mundo ter Bíblia. Agora o católico pode ter Bíblia. Inclusive nos anos 70, um doutor em teologia pela escola bíblica, né, de bíblica e arqueologia dos dominicanos de Jerusalém, né, construiu uma forma de todos os católicos estudarem a Bíblia. Então foi uma inovação na época, já nos anos 70, 65 termina o Vaticano II, já nos anos 70 já lança esse programa, esse formato de todos os católicos estudarem a Bíblia. Estou tentando lembrar o nome dele aqui, é um amigo, um professor amigo que eu tenho, ele última vez que estive com ele morava em Angra dos Reis. Ele é um carmelita, né? E é uma pessoa, um frei muito simples, né? Tem uma formação de doutorado em Bíblia, como biblista de mais de 6 décadas de formação em Bíblia. Mas, sim, voltando aqui ao tema, então a igreja protestante agora a igreja protestante se vê num dilema. E qual o dilema? Então, qual seria agora a atitude da igreja protestante em frente ao novo catolicismo, sob essa forma inovadora do Vaticano II que implanta na igreja? Qual seria então agora a forma, a atitude da igreja protestante? Segundo, qual seria a sua motivação? Antes era entregar a Bíblia para todo mundo. E agora, qual seria a motivação? Então, a igreja protestante entra numa crise, vamos dizer assim. O protestantismo entra numa crise. E ainda por cima nós temos um outro vertente. Já estudamos, né, já na terceira semana de outubro, nós estudamos sobre o início do pentecostalismo. Vamos voltar na próxima semana, possivelmente, sobre o movimento pentecostal. Mas o pentecostalismo entra em campo também. Com a criação do Instituto Bíblico em Pindamonhangaba, o crescimento da igreja exige agora a preparação de mão de obra. E aí nasce o Instituto Bíblico em Pindamonhangaba em 1959. E já na virada dos anos 60 nasce o IPB, Instituto Pentecostal, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, você verifica que o protestantismo histórico ele não tem somente uma inovação católica, mas também tem no seu, atrás do protestantismo histórico, os pentecostais, pregando uma mensagem inovadora sobre a manifestação pneumatológica, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Então, de um lado nós temos o movimento pentecostal e de outro nós temos uma inovação na Igreja Católica Romana. Então, o protestantismo brasileiro está no meio de um fogo cruzado. Tá? O seu mote maior,
o seu fato maior era a entrega de Bíblia para os católicos, e agora com a liberdade, a liberação do concílio para que os católicos estudassem também a Bíblia, então qual seria a motivação dos protestantes? Né? O outro evento importante que nós analisamos o protestantismo é o golpe de 64, né? Eu gosto mais de chamar de governo militar, não de golpe, né? E o duradouro regime que resultou e que vem perdurando há quase 2 décadas, né? O regime militar, ele durou mais de 20 anos, né? De 64 a 85, o último governo foi o João Figueiredo, que entregou o governo a um civil depois de 20 anos de regime militar, né? E entregou o governo a um civil, né? Com a eleição de Tancredo Neves pelo colégio eleitoral, ou seja, pela eleição indireta, e acabou tendo problema, infecção, uma série de coisas, e veio a falecer em abril de 85, mas quem assume no seu lugar é o José Sarney, que é um civil, né? Então nós temos esse fato também do regime militar. Na realidade, a história da própria Igreja Católica não pode ser entendida sem a referência constante ao regime militar. Houve um alto grau de aceitação da intervenção militar pelos protestantes, a princípio pelo medo de que João Goulart, né, chamado Jango, né, abreviatura de João Goulart, estiver conduzindo no Brasil, o país, a um caos socialista e comunista e possivelmente uma guerra civil. Nesse caso, o novo regime representava a salvação política da pátria. Medo da esquerda, simpatia pela direita, parece refletir fielmente a mentalidade protestante majoritária. É lógico que atrás do comunismo, do socialismo implantado pela ala esquerda brasileira, pela política, né, do Brasil, qual era o discurso? Né? Era o discurso de ateísmo, de perseguição à igreja. Nós tínhamos, né, a informação sobre os países, né, a igreja, a cidade de Cuba, aqui perto na América Latina, né, a perseguição às igrejas, o assassinato, né, a destruição da cristandade nesses países, né, e tantos outros países que acabaram sendo dominados pelo comunismo depois da Segunda Guerra Mundial. Então a experiência não era boa, a experiência era ruim. E a igreja brasileira, protestantes, até porque o protestantismo nosso é de origem inglesa, americana e também francesa, então, queira ou não, nós temos uma influência desses países de democracia democrática. Os Estados Unidos, a maior nação democrática do mundo. Então, tinha uma influência muito forte. A influência da missão americana no Brasil, nos batistas, é muito forte. Então, a preocupação de um governo comunista, de um governo socialista, e depois migrar para um governo comunista, era muito preocupante entre os protestantes. A Igreja Católica, ela meio se dividiu. O Vaticano II vai romper com a elite e vai pregar, como eu já disse para vocês, a igreja serve. A igreja serve. Então acontece, a igreja ela começa a ter uma visão mais para o lado pobre, e aí acaba uma parte da igreja namorando com o socialismo, enquanto que o protestantismo não. O protestantismo histórico, ele vê com bons olhos a direita, o discurso da direita, o livre mercado, como diz vocês, é uma herança americana e logo uma herança capitalista. E então o medo da esquerda e simpatia pela direita parece refletir fielmente o que o protestantismo majoritário no Brasil almejava e desejava. Então, dentro desse contexto, nós temos então uma igreja protestante totalmente alinhada à direita e lógico, logo com o governo militar, que pregava a família, Deus, a nação, o nacionalismo. Então, isso era forte dentro do protestantismo, que era o seu discurso e também a sua mentalidade. Vamos para o próximo vídeo.